Boa noite, pessoal. Iniciando aqui o segundo dia do Dental Datathon, dessa vez com o webinar de validação. Dental Datathon é uma iniciativa da Dental Startup Brasil, MV Play e Odontodados, com apoio da Associação Brasileira de Startups de Saúde e a parceria master da Makira Dental Group e da Sim Implant System. Hoje a gente vai entrar como eu falei, nesse segundo dia do Dental Datathon, que começou ontem. A gente tem uma semana, uma jornada longa até o sábado, para que a gente possa conseguir finalizar os projetos, né, de cada equipe. Ontem à noite ainda, nós já fomos solicitados lá para mentorias. As equipes que, porventura, precisarem de mentoria ou que tiverem precisando de tirar alguma dúvida, algum suporte, alguma ajuda, pode nos solicitar lá pelo canal específico de solicitação de mentorias no Discord, que a gente está à disposição aí durante essa jornada até o sábado para auxiliar vocês na construção desse projeto. Eu vou compartilhar a tela, é uma apresentação rápida, que a gente vai fazer sobre validação, porque o que importa para nós nesse evento é mão na massa, é a parte mais prática. Então, quanto menos teoria e blá, blá, blá tiver, melhor, né? Mais prática, mais ação, mais execução. Então, hoje o webinar é sobre validação, validação do problema e validação da solução. Ontem, a gente falou muito sobre o problema, né? As equipes aí entenderam que o primeiro passo é mergulhar no problema para entender a causa raiz desse problema, para somente depois começar a pensar na solução da solução, né? ou na solução do projeto, né? Das equipes. E entre uma coisa e outra, entre o problema que a gente quer resolver e a solução, a gente precisa validar. Então, a gente vai entender hoje o que é essa etapa de validação, tanto do problema quanto da solução. A gente coloca essa tela aqui sempre, só para mostrar que a segunda-feira já passou, então são algumas horas a menos que nós temos aí para a construção desse projeto. Nós já estamos na terça-feira. Hoje é o prazo de entrega do formulário problema. Esses primeiros formulários, eles não têm critério de desclassificação, né? É simplesmente para que as equipes possam seguir a metodologia, né? E, enfim, a gente entende que fica um pouco mais fácil as equipes fazendo esses checkpoints e essas entregas, né? Para não deixar tudo acumular para o último dia ou para os últimos dias, porque aí realmente já começa a complicar para as equipes. Lá na apresentação final, que cada equipe vai precisar fazer para entregar, essa apresentação tem que constar tudo isso, o problema, a validação, a solução. Então, se a equipe deixar para pensar nisso lá no último dia, certamente vai ter dificuldade de entregar o projeto no prazo. Então, é por isso que é bom a equipe pensando bem antes, com calma, nas etapas, né, no problema, depois na validação, para que quando chegar lá no final, lá no sábado, no último dia do evento, isso tudo já esteja muito bem definido pela equipe e a equipe não tenha problema com o tempo. Mas, de qualquer forma, como eu falei, não vale nota, não tem critério de desclassificação, somente, claro, o último formulário, que é o formulário da entrega final. E esse, sim, ele é obrigatório ser entregue, porque se não for entregue, a equipe está, evidentemente, automaticamente desclassificada. Mas os outros formulários é mais para facilitar o andamento de vocês. Então, quem não entregou o formulário problema hoje, algumas equipes já entregaram, mas outras equipes ainda não, tem equipe se formando ainda. Quem quiser entregar amanhã, não tem problema nenhum, a gente vai receber da mesma forma. Hoje a gente vai fazer o webinar
sobre validação, né, do problema e da solução, e depois as equipes vão estar à vontade aí para cada um no seu tempo, cada um na sua disponibilidade, voltar a produzir, né, voltar a construir o projeto. Ontem a gente falou muito do problema, né? A gente entendeu que o primeiro passo é a gente identificar esse problema, e mais do que isso, se aprofundar no problema, identificar a causa raiz desse problema, o que está causando esse problema. A gente aprendeu aquela ferramenta dos 5 porquês, né, que é uma ferramenta muito básica, que, na verdade, consiste em você perguntar o porquê das coisas, o porquê do problema, e perguntando os porquês, a gente vai conseguindo se aprofundar e chega até a causa raiz do problema. Como eu falei, o formulário era para entrega hoje, quem quiser entregar amanhã, não tem problema, mas é o formulário que a equipe vai identificar qual que é o problema que a equipe quer resolver. Né? A gente já aprendeu ontem também que desafio é diferente do problema. Né? O desafio, todos nós sabemos, o desafio está posto, os 2 desafios aí estão postos para as equipes. Agora a gente vai ter que identificar um problema dentro desse desafio para a gente resolver, para a equipe resolver. E aí a gente entra na etapa de validação. Na verdade, é uma etapa didaticamente falando, né? A gente não tem, na construção de uma solução inovadora, na construção de uma solução de valor, a gente não tem o passo a passo, né? Não é muito linear, não é aquela coisa que você segue a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4 e você consegue desenvolver essa solução. Mas, de qualquer forma, didaticamente falando, a gente sempre apresenta essa formulação com a validação vindo logo após da identificação do problema. E a validação, na verdade, nada mais é do que o ato de se confirmar as hipóteses de um problema ou de uma solução. Então, na verdade, o que a gente começou a pensar ontem e que a gente definiu como problema, na verdade, é uma hipótese do problema, né? Porque a gente, na verdade, não tem muito certo, não está muito certo ainda que aquilo seja realmente um problema, ou que aquilo seja um problema que atinge várias pessoas, né? Ou é um problema que atinge poucas pessoas. Então, a gente não tem muito certo isso. E a validação é exatamente o ato de se confirmar tudo isso, né? Aquelas hipóteses que a gente levantou para identificar a causa raiz, a gente precisa validar para saber se realmente aquilo é um problema. E quando a gente constrói a solução, é a mesma coisa, né? Se a gente constrói uma solução, acha que vai atender ao nosso público-alvo, vai atender ao dentista, vai atender à universidade, vai atender ao governo, mas será que atende mesmo ao governo? Será que atende mesmo o cirurgião dentista, essa solução que a gente criou? Então, a gente precisa validar para saber se aquilo faz sentido para o usuário. Então, essa é a validação, né? É o momento que a gente vai saber se a gente está no caminho certo, né? Se realmente aquele problema vai se confirmar, né? Se aquela hipótese de problema vai se confirmar ou não, né? A gente vai ver um pouco mais na frente que o objetivo da validação não é acertar. Eu acho que eu tenho uma hipótese que determinado problema acontece e quando eu vou validar, eu torço para acertar. Na verdade, mais importante do que acertar é eu aprender, né? Aprender se eu estou no caminho certo, se eu não estou no caminho certo, se eu preciso mudar a trajetória e o rumo dessa solução que eu estou criando. Então, esse é o momento, né, de saber se a gente está no caminho certo. E a validação também é um momento para encontrar possíveis falhas e realizar os ajustes necessários, principalmente uma solução que a gente cria, a gente acha que vai agradar ao usuário, e quando a gente vai validar, a gente vê que não é bem assim, né? Algumas coisas podem agradar, outras não, e a gente precisa utilizar desse momento para encontrar essas falhas e realizar os ajustes que forem necessários para aquela solução que eu estou criando, né? E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa ir onde o problema acontece, né? E conversar com quem sofre. Então, se eu entendi
que se eu levantei uma hipótese ontem de um problema que acontece com a universidade, por exemplo, ou se acontece esse problema, essa hipótese de problema acontece com o cirurgião dentista, para confirmar isso, eu preciso ir lá onde esse problema acontece, para conversar com esse dentista, ou para conversar com essa universidade, ou para conversar com o governo. Enfim, eu tenho que conversar com quem sofre para saber se aquilo realmente é um problema, e mais do que isso, se é um problema relevante. Porque se não for um problema relevante, não faz sentido nenhum eu criar uma solução para um problema que não importa muito para as pessoas, né? Então, provavelmente ninguém vai querer consumir essa solução que eu estou criando. Então, o problema precisa ser relevante, e para saber se o problema é relevante, eu preciso conversar com as pessoas. E um outro método que a gente utiliza para fazer essa validação é o TBC, né? Não sei quem conhece o TBC. TBC é a sigla de tirar a bunda da cadeira. Então, sentado na cadeira, aqui no meu ar-condicionado, no meu escritório, eu posso ter um monte de hipóteses de problema, mas se eu não tirar a bunda da cadeira e lá conversar com quem sofre desse problema, eu não vou conseguir validar nunca, né? Ou, pelo menos, essa minha validação não vai ser uma validação confiável, né? Se eu não conversar com pessoas, eu seguir a minha intuição, ou eu seguir o que eu estou lendo na internet, enfim, isso não é muito confiável. Pode ser que eu acerte, mas a chance de errar é maior do que se eu fosse até as pessoas que estão sofrendo desse problema para validar. Então, o TBC, o tirar a bunda da cadeira, é fundamental para quem quer validar a solução. E lembrando, e a gente sempre lembra, que essa construção de uma solução inovadora serve aqui para o Dental Datatom e serve para a vida pessoal e profissional de vocês. Amanhã, depois, se vocês quiserem criar uma solução, alguma coisa inovadora em alguma área, vocês podem seguir essa metodologia, que vocês vão certamente reduzir os riscos de vocês na construção da solução. Então, serve para a vida toda essa metodologia que a gente aplica aqui no Dental Datatom. Só para exemplificar o que é uma solução não validada, né? O que é uma solução que a gente cria e não valida, a gente acha que é uma grande solução, aquele mito da ideia genial, né? A gente acha que, poxa, tive uma grande ideia, uma ideia brilhante, e muitas vezes as pessoas nem gostam de falar da ideia, porque elas acreditam que alguém vai roubar essa ideia dela, né? Então, alguém tem uma ideia brilhante, quer colocar isso em prática, né? Quer construir essa solução, mas não se preocupa em validar. E aqui tem um exemplo clássico disso, né? Esse é um exemplo que saiu na Hypeness, que é uma revista que, enfim, de circulação nacional, e o título é Homens criam startup para resolver problema feminino que não existe e geram revolta. Então, 2, 3 camaradas tiveram uma ideia genial de criar uma startup para resolver o problema de mulheres, só que eles falharam em uma coisa, né? Eles não validaram esse problema. Então, esse problema que eles acharam que é um problema, essa hipótese que eles levantaram, na verdade, não é um problema, né? Então, a ideia era genial, né? Então, eles criaram uma luva, e se vocês forem observar aqui na imagem, tem uma luva rosa aqui, ó. Essa foi a solução deles. Eles criaram uma luva para que mulheres retirarem seus absorventes de forma higiênica, sem entrar em contato com o sangue, né, da menstruação. E eles conseguiram investidores, inclusive. Eles apresentaram essa solução num Shark Tank desse da vida e conseguiram investidores lá que deram... O investidor deu 30 mil euros para essa equipe, né, para essa pseudo-solução genial. Né? Na época, girava em torno de 120 mil reais, hoje está até mais do que isso. Né? Então, vejam, eles não foram validar para saber, por exemplo, que sangue de menstruação não é sujo.
né? Então, essa hipótese que eles levantaram, se eles fossem validar isso, eles iam saber que a hipótese ia fracassar, porque isso não faz o menor sentido, né? Uma outra hipótese que eles levantaram é que mulheres têm problemas, né, na convivência aí de sangue, de menstruação, só que se eles fossem validar, ou se pelo menos eles utilizassem o bom senso, eles iriam entender que mulher lida com menstruação desde sempre, não é da agora, né? E assim vai, né? Ele vai criar uma luva, a solução dele é uma luva, ele está criando mais plástico para o mundo e é algo prejudicial para o meio ambiente. Então, teoricamente, ele está ajudando, estaria ajudando a mulher de um lado, por outro lado, ele estaria prejudicando o meio ambiente, né? Pior ainda. E se alguma mulher quisesse utilizar luva para, enfim, para essa ação, ela não precisaria comprar a luva deles, ela poderia usar uma luva normal, né? E não uma luva rosa. Então, vejam, o que é uma solução que, a princípio, é uma solução genial, basta dizer que eles conseguiram investimento para essa solução deles, mas não foi validada e foi uma baita bola fora, né? Uma solução que não serviu para nada e certamente ninguém compraria essa solução deles. Bobo foi quem investiu numa solução dessa sem validação. Então, aqui é um caso típico para entender a importância da validação do problema, né? No campo das ideias, então, quando a gente está aqui levantando as hipóteses, tudo acontece, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a gente imagina as coisas e vai dar tudo certo, mas quando a gente vai para o mundo real, vai para a prática, a coisa é outra. Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente vê que não é bem assim como a gente estava pensando, né? A única resposta sobre o real funcionamento das coisas está na prática e não na teoria. Então, ok, é bacana a gente, teoricamente, construir as nossas hipóteses de solução aqui, a equipe pensar nas hipóteses, discutir as hipóteses, tudo isso é muito válido, mas só isso não basta, né? A gente tem que tirar essas hipóteses do campo aí do pensamento, da imaginação e colocar na prática para saber se no mundo real essas hipóteses elas realmente elas se confirmam, né? Ao invés de ficarmos apenas no computador, pensando, desenhando todas as hipóteses, precisamos ir ao mundo real para ver se essas hipóteses se confirmam ou não, né? Então, pode ser que elas se confirmem, pode ser que não. E aquilo que eu falei, no momento da validação, o mais importante é o aprendizado e não o acerto. Então, é natural, isso é muito comum, a gente pensar em uma solução e quando a gente vai validar essa solução, é comum a gente torcer para que aquelas hipóteses que a gente pensou, imaginou, que aquilo se confirme, né? Para saber que a gente realmente estava certo naquelas hipóteses que a gente levantou. Mas mais importante do que acertar é você aprender com essa validação, né? Você vai conversar com as pessoas, se acertou, tudo bem, beleza, bacana. Mas se não foi bem assim, né? Se você não acertou na mosca, se você precisar alterar alguma coisa, se você não entendeu muito bem o problema não é exatamente aquele, o problema é um pouquinho diferente, isso é muito bom também, porque você aprende, evita de criar uma solução em cima de um problema que não acontece e essa solução ser um fracasso. Então, a gente sempre fala que no momento da validação, o mais importante é aprender, né, e não acertar. Na verdade, acertar é muito difícil a gente acertar 100%. Né? A gente acerta algumas coisas, outras não é aquilo que muito bem como a gente imaginava, a gente tem que mudar um pouco, mas acertar 100% é muito difícil. Né? Na prática, a gente confirma isso. E, para a gente finalizar aqui, como que a gente faz uma validação? Né? Existem as ferramentas das pesquisas, né? Existem pesquisas quantitativas, que são formulários, esses formulários de Google, né? Formulário de internet, que a gente faz e oferece para aquela pessoa que, teoricamente, sofre daquele problema que eu levantei, daquela hipótese de problema que eu levantei. Então, ele responde aqueles formulários
e eu tenho ali uma pesquisa quantitativa para testar se eu estou indo no caminho certo daquelas hipóteses que eu levantei. Existem também as pesquisas qualitativas, que são as entrevistas. Essas pesquisas qualitativas, elas são mais profundas, né? E por ser mais profunda, a gente costuma desenvolver essas hipóteses, então a gente tira muito insight dessas entrevistas, a gente consegue criar coisas ou escutar coisas que a gente, de repente, nem estava pensando naquilo, nem sabia, mas a pessoa que sofre daquele problema traz uma série de insights quando a gente faz essa entrevista. E aí muita gente pergunta qual que é a melhor, né? A quanti ou a quali? Na verdade, no mundo ideal, as duas são importantes, né? Na verdade, o conjunto desses dois tipos de pesquisas é que dá a riqueza ao projeto e à solução, né? Então, se a gente pudesse escolher fazer as duas, né? Escolher por fazer as duas, esse é o melhor dos mundos, né? Agora, como a gente está numa maratona, né, que é uma imersão, na verdade, da construção dessa solução. É claro que no mundo real, quando a gente vai criar uma solução com mais calma, a gente pode pensar nas duas pesquisas, em quantidades maiores, entrevistar mais pessoas, mas aqui, como é uma imersão, certamente as equipes não vão poder fazer em quantidade isso, né? E nem quantidade, inclusive, de entrevistas. Então, é tudo muito bem aceito. Assim, né? O importante é que a gente possa entender que esses dois tipos de pesquisas são importantes para a validação. Então, a gente faz validação por pesquisas, né? Seja quanti ou seja quali. Agora, as equipes podem pesquisar também na internet para saber se encontram algumas informações que deem suporte àquelas hipóteses de problema que estão levantando. Então, isso tudo é muito válido e muito aceito também na maratona de inovação e criatividade. Tá? Então, vocês podem utilizar desses meios, né? Tanto de pesquisa com formulário, pesquisa com entrevistas, ou até pesquisa na internet também, que tem muita informação na internet que pode ajudar vocês a subsidiarem aí o projeto de vocês. O importante, como eu falei no início, é que quando vocês forem preparar a apresentação da solução de vocês, é importante passar por todas essas etapas da jornada, né? Então, na apresentação, vocês deixar bem claro qual que é o problema que vocês querem resolver, né? E depois deixar claro também como que vocês validaram esse problema, se vocês pesquisaram na internet, se vocês fizeram um formulário, se vocês entrevistaram alguém. Então, isso tudo é muito importante constar na apresentação final de cada equipe, porque certamente, quando vocês forem para o Demo Day, que é quando vocês apresentam essa solução para uma banca avaliadora, certamente a banca avaliadora vai perguntar para vocês, vem cá, esse problema é um problema relevante? Como que vocês sabem, ou como que vocês descobriram que esse é um problema relevante? Então, na verdade, a banca vai estar querendo saber como que vocês validaram esse problema. Então, tudo isso que a gente vai fazendo nesse início de maratona, é importante vocês guardarem essas informações, porque lá na apresentação final vocês vão utilizar de tudo isso que a gente está falando nesses webinários. Eu acho que eu encerrei essa parte de hoje de validação, e aí eu queria escutar um pouco de vocês, se vocês têm dúvidas, se querem perguntar alguma coisa. Eu sei que algumas pessoas entraram agora já na reta final da apresentação, mas vai ficar disponível a gravação no nosso canal lá do YouTube, da Dental Startup Brasil. A gente vai deixar o link para vocês também no Discord. Então, quem não acompanhou o webinar de ontem, quem não acompanhou o de hoje, pode acompanhar pelas gravações. Mas eu fico à disposição aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida.
O Viel levantou a mão. Viel, fica à vontade. Oba, eu estava olhando um pouquinho sobre, como eu já trabalho muito com startups, tudo, normalmente a luva rosa, a luva preta, a luva azul, tem seu público. Talvez não, a gente não vai querer fazer uma inovação que dê para o mundo todo, nem para um município, nem para um, mas tem um público que realmente conquista, né? Nós temos que pensar nisso. Qual é o alcance da minha inovação e a quem que eu vou alcançar? Então, como eu estudei muito a respeito de startups, normalmente tudo que eu já pensei já tem. Entendeu? Falei, nossa, estou inovado. Nada. Achei no Rio de Janeiro, achei no Rio Grande do Sul, achei em Santa Catarina. Cara, não achei ainda o Odontodados, viu, Tedel? Não achei ainda o Odontodados, mas você está de parabéns. É uma coisa que a gente fica muito feliz com isso. Encontrar uma coisa, caramba, é diferente, né? Eu vou usufruir disso, vou me aproveitar desses dados todinhos, né? Então, nós temos que ter esse cuidado em que a inovação, o quanto do meu público vai abarcar, né? Se somente numa região, num bairro, tem seu retorno. Mas, lógico que a gente está querendo procurar vamos supor, o diamante dourado, né? Quem sabe a gente encontra, né? Mas era só para poder ver que os nossos colegas, eu que faço implantes, né? Eu tenho centenas de ideias, mas algumas já tem. Falei, caramba, já encontrei alguém, como você falou na internet, no Google, você encontra algumas coisas que falei, caramba, eu poderia pensar assim, mas não é. Inclusive, você mandou no Zap o Lourenço Tomé, Dr. Lourenço Tomé da Digital, Uhum. encontrei aí um podcast sobre produtos de profilaxia para cirurgia e para implantes. Eu não conhecia, eu sou implantologista que eu estou sempre a par do mercado, mas uma novidade, não conhecia, entendeu? É um produto que está lançando agora. Então, na minha visão, nós temos que ter um pouquinho de entendimento de que qualquer coisa que a gente crie, inove, só vai ser mesmo testado e passado depois da validação. É isso o que eu queria mais ou menos passar para vocês aí. É isso aí, Viel. Tudo que a gente cria, principalmente numa maratona de inovação, a gente está criando, na verdade, hipóteses de solução, né? Aquilo não é uma solução definitiva. Com certeza, se a gente cria uma solução numa maratona e quando a gente vai colocar essa solução no mercado para testar, para que o usuário use, certamente a gente vai alterar bastante coisa daquela solução, né? Isso é muito normal, muito natural, porque aqui a gente está criando hipóteses, né? Primeiro a gente pensa em hipóteses do problema, valida aquele problema, depois a gente vai criar uma hipótese de solução. Depois que ela for para o mercado, pode ser aquilo ou não, e na maioria das vezes não é aquilo. A gente tem que mudar funcionalidade, tem que mudar a apresentação, tem que mudar o público-alvo, tem que mudar o modelo de negócio. Então, isso muda mesmo, né? Então, a gente está trabalhando em cima de hipóteses aqui. E o que você falou é isso, inovação não é invenção, né? Inovação não é reinventar a roda. Inovação é pegar o que já está sendo feito, fazer de maneira diferente com resultado melhor. Essa é a melhor definição de inovação que eu conheço, né? Pegar o que já está sendo feito, então não precisa ter uma ideia lá da NASA, não precisa reinventar a roda, então é pegar aquilo que já está sendo feito, achar uma maneira criativa de fazer aquilo diferente com resultados melhores. Também não adianta fazer diferente sem resultado. Se não tem resultado, eu prefiro fazer da maneira tradicional, que pelo menos me dá resultado. Então, para fazer diferente, tem que ter resultado. Para ter inovação, tem que ter resultado. E aí, se você for observar, nessa definição simples de inovação, eu não falei nada de tecnologia, né? Porque a tecnologia ela é um meio para a inovação. A tecnologia não é a inovação, né? Então, a tecnologia ela é muito importante para que a gente possa escalar essa solução, esse modelo que eu criei e deixar disponível aí para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro, né? Então, a tecnologia é importante para dar essa escala, mas a tecnologia em si não é inovação, né, por si só. Então, isso é importante se dizer,
para que as equipes que estão pensando, começando a pensar na solução agora, a gente não quer que vocês criem, ou pelo menos a gente não espera que vocês criem uma solução de outro planeta, né? Uma coisa que ninguém nunca imaginou. Não, não é isso. Muitas coisas as pessoas já imaginaram, mas ninguém nunca colocou em prática, né? Imaginar não é inovação. Se imaginar fosse inovação, eu seria o cara mais inovador do mundo, porque eu tenho boas ideias toda semana, mas eu coloco poucas em prática. Então, se eu não coloco aquilo em prática, aquilo e nada é a mesma coisa. Então, pensar não adianta. Ter somente a ideia não adianta, tem que colocar em prática, né? Então, é mais ou menos isso. Mas boa sua intervenção aí, Viel. Acho que o Fedel quer falar também. Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Queria primeiro agradecer as palavras sempre muito gentis do Viel para falar do nosso trabalho, obrigado. E realmente foi isso, na época eu estava procurando um local onde reunisse informação de odonto e não encontrei, né? E aí comecei a fazer, então também eu tinha procurado, eu procurei bastante, também não tinha encontrado. E foi o que me deu a ideia de bolar o que tem lá hoje, né? O Vitor estava comentando agora do case lá da empresa, né, que teve o produto lá de absorventes e tal. Eu não conhecia esse case, achei super interessante. E já me levou a um vídeo do Steve Jobs, que eu tinha comentado com o Vitor e com o Marcelo numa oportunidade anterior, que eu não estava encontrando, agora encontrei. Então, assim, eu não vou compartilhar o vídeo, porque acho que não cabe, mas deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem qual é o vídeo. Eu vou deixar aqui no chat o link, tá certo? Para que o pessoal tenha a oportunidade de ver. Tá dando para ver minha tela? Tá sim. Pronto, eu não vou rodar o vídeo porque acho que não cabe agora, mas é Steve Jobs, esse CX é Customer Experience, né? É a experiência de usuário versus tecnologia, certo? Eu vou deixar o link no chat, tá bom? E quem estiver pelo YouTube, dá uma pesquisadinha rapidinho e pega, certo? Não vou ocupar muito tempo aqui do webinar, mas o ponto é que ele vai dizer isso, né? Quem é o Steve Jobs, né? Assim, se a gente for pensar, não, eu quero definir uma pessoa, inovação em uma pessoa talvez seja, para a gente, Steve Jobs, né? E hoje, talvez, aí o Elon Musk tá querendo destronar, não sei, mas né, ele é o cara para falar disso. E uma coisa que ele fala no vídeo é assim, ó, eu já cometi o erro de pensar primeiro na tecnologia e depois deixa eu ver onde é que eu encaixo essa tecnologia que eu criei, onde é que eu encaixo aqui para as pessoas, né? Aí ele falou, eu já cometi esse erro várias vezes. Não, primeiro eu vou pensar no problema da pessoa. O que é que eu vou agregar? O que é que eu vou resolver? Aí agora sim eu vou atrás da tecnologia para fazer isso, né? É super interessante, né? Curtir um vídeo, acho que vale muito e casa demais com o que o Vitor estava comentando agora. Era mais ou menos isso aí que eu queria deixar de contribuição. Obrigado aí pela contribuição, Fedel. Mais alguém quer? Estou vendo que o Marcelo chegou aí. Marcelo, boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Eu só tenho uma contribuição para fazer rápida aí, que na área de gestão, administração, um dos fundamentos que a galera estuda é o conceito de que menos é mais, né? E a gente tem uma tendência muito forte nos dias atuais de confundir mesmo esse conceito de, bom, eu domino uma tecnologia, então vou ter que aplicar ela a qualquer custo, né? Goste o cliente ou não, eu vou aplicar essa tecnologia goela abaixo. E a gente percebe que as empresas, os projetos, né, especialmente startups, né, que são projetos leves, com equipe menor, com orçamento regulado, às vezes tem aí um investidor que controla muito a parte orçamentária, é tudo feito de forma adaptada, né? Lembrando aqui, inclusive, que Steve Jobs começou as operações dele dentro de uma garagem, né? Então, todo mundo que está grande, a maioria esmagadora começou pequeno, né? Pequeno do tamanho de uma garagem de uma casa. Então, a gente tem que entender que também, quando a gente for para o mercado aplicar os projetos, sejam aqui na nossa maratona, sejam projetos que vocês têm contato ou que já estão fazendo ou que vão fazer, a gente tem que organizar recursos humanos, recursos financeiros, recursos operacionais, recursos tecnológicos. Então, o empresário sábio, o líder sábio, ele faz essa gestão de recursos, né? Para que
esse equilíbrio leve uma solução adequada lá na ponta para o usuário. Então, a gente tem essa fantasia do complexo, mas isso é uma fantasia, isso é uma coisa conceitual da nossa cabeça. O importante é, quanto mais simples, mais rápido e melhor executar, né? E dentro do ambiente, se eu citei aí um jargão da área de gestão, agora eu vou citar um jargão da área, se é que já não foi citado, da área de startups, né? Faça rápido, erre pequeno, né? Então, às vezes a gente fica ali fazendo protótipos, desenhando códigos, fazendo uma coisa gigantesca por uma solução muito pequena ou uma solução muito simples, né? Gastou tempo, gastou energia, gastou recursos e não foi utilizado. Então, a gente precisa ter muito esse foco num olhar de resultado, um olhar de praticidade, um olhar resolutivo para tudo que a gente está fazendo. Não é fácil para o brasileiro é muito fantasioso mentalmente, a gente gosta muito de adereços, né? Mas a gente não pensa como outras culturas que pensam de maneira mais ágil e mais simples, mas é uma coisa importante a gente exercitar isso, e esse ambiente, né? O ambiente de maratona, o ambiente da equipe, o ambiente do exercício, é onde a gente exercita esses conceitos para quando for realmente aplicar. Seja agora nos projetos que vocês estão desenvolvendo, ou depois, está tudo bem alinhado. Então, era mais esse toque, do pouco que eu captei, eu tive um outro compromisso, esticou, e acompanhando agora vocês aí. Eu não sei se eu dobrei algum comentário, viu, Vitor e Anderson, mas era isso que eu tinha. Ótimo, bacana. Dobrou não, foi cirúrgico. Obrigado, Marcelo. Mais alguém, pessoal? Então, a gente vai encerrando aqui a nossa segunda noite de webinar. Amanhã, às 19 horas, a gente vai ter o terceiro webinar da semana. A gente vai falar um pouco sobre proposta de valor, né? Vai começar a entender problema, solução e para quem que a gente está criando isso, né? Então, a gente vai discutir um pouco isso amanhã. Como eu falei lá no início, a gente está fazendo algumas alterações nas equipes e já a gente vai publicar isso, vai informar vocês aí a nova configuração das equipes, porque a gente, infelizmente, não pode esperar muito mais as pessoas que estão nesse passo aí de espera, de entrada, né? Então, infelizmente, a gente não pode esperar mais, então a gente vai fazer uns ajustes, né? umas readequações aí nas equipes e vai informar a vocês. Enquanto isso, as equipes que já estão produzindo, já tem equipe produzindo, pode continuar, manda brasa, precisando da gente, pode pedir apoio, ajuda, mentoria. Quem não tiver com a equipe ainda muito bem definida, se quiser também começar tirando dúvidas ou enfim, alguma orientação, pode nos procurar lá no canal específico de solicitação de mentoria no Discord, que a gente está à disposição para ajudar vocês. Tá bom? Então, era isso. Obrigado a todos e até daqui a pouco lá no Discord. Tchau, tchau.